Como é perigoso entregar-se a sonhos de vaidade. Conto de Dostoiévski. Estou na quinta parte desse conto, segundo vídeo. O primeiro vídeo foi aquele poema, né? Ele silenciou e, como jovem carvalho derrubado pela tempestade, caiu aos pés da esposa. Aqui a gente tem, na verdade, a citação do poema Pop, de Ivan Turgenev. Ele silenciou e, como jovem carvalho derrubado pela tempestade, caiu aos pés da esposa. É claro que, eu não sei se você já pensou sobre essa questão, mas quando a gente tem um conto como esse, cheio de referência, tem uma dimensão que a gente só consegue imaginar. A gente não consegue ter a mesma sensação de um nativo, né? De uma pessoa que estava ali na cultura russa do tempo. Isso não significa que a experiência está fechada a nós. Significa que é mais trabalhoso para nós, né? Então a gente, por exemplo, aqui, a grande maioria dos escritores eu conheço de ouvir falar, né? Mas da literatura russa eu conheço o que? Alguns modernistas russos, o Tolstói, é claro, o Dostoiévski, o Gogol. É isso daí. Eu não tenho esse conhecimento, não está no meu imaginário cultural. Um nativo russo bem educado, né, bem lido, ele repararia nessa certa ironia todo o tempo, né? Então imagine que, sei lá, eu estou viajando pro Paraguai, e lá no Paraguai eu estou tentando comprar muamba e acho um lugar onde eu creio que eu posso enganar o vendedor. Porque é tudo meio ilegal ali, né? Eu vou ter que passar na alfândega. Então eu consigo os produtos. Quando eu passo, nem vejo direito, porque eu tenho que passar logo. Quando eu passo na alfândega, eu vejo que as caixas de celulares estão preenchidas com pedras, por exemplo. Aí eu falo, que saudade da minha terra, que tem palmeiras onde canto sabiá. Percebeu? É claro que o exemplo é tosco, né? A gente poderia tentar alguma coisa, mas a ideia é, um brasileiro, ele na hora ele pega a referência. E é irônico por causa disso, né? O cara tava comprando muamba no Paraguai e veio falar que a minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Quer voltar para sua terra? Ou sei lá, depois de uma noite na Gandharra, finalmente eu posso ir para casa e deitar no berço esplêndido, deitar eternamente em um berço esplêndido, né? Então essas coisas estão muito à mão de um nativo, né? Então, como eu falei, a nossa experiência ela tem que ser reconstruída. A gente tem que saber que esse poema provavelmente é um poema bem conhecido, né? Novamente, de um russo bem educado nesse sentido, bem em contato com a cultura, né? E quando ele se silenciou e, como jovem carvalho derrubado pela tempestade, caiu aos pés da esposa, a gente repara esse drama burguês ridículo e a gente já sente a ironia da coisa, né? Pela própria formulação poética da frase. E é claro, as partes poéticas são bem irônicas também, né? Mas o interessante e isso é trabalho para nós dois, se você admira a grande cultura, esse tipo de experiência que está mais ou menos aberta para nós, ela pode ficar cada vez mais aberta para nós, né? Então, por exemplo, no futuro, com certeza absoluta, eu quero ler esses caras, né? Isso significa que uma próxima leitura deste conto vai me dar uma apreciação ainda maior do que está acontecendo, né? Isso não precisa ser somente em outra cultura. A gente tem, por exemplo, um poeta atual que pode estar fazendo referência a tudo quanto é tipo de coisa que a gente não leu. Sei lá,
uma parte específica de um livro menos conhecido do Machado de Assis, do José de Alencar, etc, 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 né? Porque o que é a literatura? A literatura é toda essa tradição que se conversa, né? Quanto mais conhecimento eu tenho dentro da literatura, mais são as possibilidades de acesso àquela experiência que o autor está querendo me revelar aqui, né? Então, basicamente, o ponto dessa minha digressão é: nós não estamos trancados, isso é importante, para fora da experiência de um nativo, não estamos, né? Nós temos documentos, nós temos livros para ler, nós temos imaginação, ok? Mas também não é porque nós estamos lendo aqui, lemos uma notinha, que a gente vai pegar todas as nuances. No final das contas, vai muito trabalho para a gente conhecer outras experiências. Só mais uma digressão dentro da digressão, né? Tem aquela história que as experiências são incomunicáveis, você nunca vai sentir o que a outra pessoa sentiu. Sim, mas vírgula, né? Na verdade é possível, só que vai muito trabalho. Vai o cara que está descrevendo a sua experiência ter muita habilidade com a língua, e vai o cara que está lendo ter muito treinamento para que haja essa comunicação, os espíritos se comuniquem, né, de forma que a experiência que está aqui possa estar aqui também, né? Então o meu conselho, a digressão pós-digressão, é nunca caia nisso, que isso é uma saída fácil, né? Não. Cada cabeça é uma sentença. O que você pensa eu nunca vou entender, o que eu penso você nunca vai entender, né? Você nunca vai estar no meu corpo, então você não sabe o que é. Não, é possível, vai trabalhar. Você vai ter que contar, e eu vou ter que estar com a minha mente aberta, eu vou ter que te perguntar, a gente conversando vai ter que achar pontos obscuros, mas sim, a comunicação é possível, senão você não estaria lendo livro algum, né? Senão você leria uma folha em branco e falaria: olha, eu estou lendo literatura, porque a comunicação não é possível. Bom, então ele fez toda essa declaração, todo esse juramento nobre e solene, e aí ele silenciou, e como jovem carvalho derrubado pela tempestade, caiu aos pés da esposa. Só que ela foi implacável. Não acredito, não me toque, não acredito, traidor, misantropo, monstro! E se debulhou em lágrimas, depois caiu em absoluto desespero, batendo no peito e repetindo: ah, sou uma desgraçada, 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 ah, que vergonha, cheguei, desgraçada. Meu Deus, não tenho culpa de nada, Fedócia Karpovna. Ele de fato não tinha culpa de nada, como os leitores também podem confirmar. Suas intenções eram puras, até louváveis. Queria apanhar o larápio e pegar suas coisas de volta. Fedócia Karpovna interpretou tudo de forma completamente diferente. Acordada com um chute na perna, não encontrou o marido a seu lado. E, antes de mais nada, berrou: traidor! Essa parte é muito boa, né? Então ela tava lá meio acordada, acordou assustada, alguém chutou a perna dela, não sabe o que está acontecendo. Antes de mais nada, ela berrou: traidor! 1 minuto depois, ao verificar que as roupas também não estavam no lugar de costume, circunstância que não deixava a menor dúvida de que o traidor tinha saído para um encontro, caiu no travesseiro com um brado retumbante e exclamou: ah, sou uma órfã malfadada. Eu acho que o traidor foi muito esperto de colocar esse tipo de vocabulário, né? Com um brado retumbante, né? A gente está falando de uma mulher mais ou menos histérica ali, que simplesmente desconfia no marido, e ela não dá um brado patético, né? Ela dá um brado retumbante. Ah, sou uma órfã malfadada. Depois levantou-se e foi até onde deixara as suas roupas. Mas elas, as roupas dela, como sabemos, não estavam lá. Após pensar um pouco sobre onde ele poderia ter ido parar, pois uma mulher com ataque de ciúmes,
como asseguram as pessoas experientes, está privada de qualquer capacidade de raciocínio. Ela revirou o quarto, porém sem encontrar nada que desse para vestir além do capote deixado pelo desconhecido misterioso. Cobriu-se com ele e precipitou-se para fora. Lembre-se que o ladrão, quando entrou, ele tirou o próprio capote dele, provavelmente, certamente, né? Todo velho, provavelmente fedido. Ela não tinha nada para vestir, vestiu aquele capote e saiu para a rua também. Sempre guiada pelo mesmo instinto de ciúme, atirou-se na mesma direção para a qual o desconhecido misterioso atraíra Piotr Ivanovich. Atraíra Piotr Ivanovich atrás de si. Nessa hora, Piotr Ivanovich já estava regressando à casa, assustado, morto, azul de frio, da cabeça aos pés e com diversos machucados. O encontro deles foi terrível. Pouca coisa foi dita, mas o suficiente para desencadear a tragédia. Ficaram ambos calados. E aqui a gente tem uma outra nota. Paródia do poema Encontro, de Yakov Polonsky, publicado pela primeira no livro Gamas, de 1844. Outra referência que nos foge e que um nativo bem, ou qualquer pessoa, né, com contato com a cultura russa poderia pegar aqui. Ficaram ambos calados. Triste, triste ela fitou. Seu olhar profundo cismado. Ele pestanejou. E parecia querer dizer algo. Já ela balançava a cabeça, depositando o dedo em sinal de silêncio sobre os lábios azuis e trêmulos. Foram depois para casa, calados, sempre calados. E havia um sentido terrível em seu silêncio, e mais tormentos que nos soluços, como que lançamos um punhado de terra no caixão de quem nos foi querido em vida, e que talvez nos tenha amado. Na entrada, encontraram a cozinheira, e esta ficou abalada. Talvez seu coração se apertasse, e longamente, com olhos perplexos, ela os fitou, mas nenhuma palavra. Eles lhe disseram, não, nenhuma palavra, e seguiram o caminho calados, e sumiram. Eu vou ler mais uma vez. Os dois se encontraram. Ficaram ambos calados. Triste, triste ela fitou. Seu olhar profundo, cismado, ele pestanejou. E parecia querer dizer algo. Já ela balançava a cabeça, depositando o dedo em sinal de silêncio sobre os lábios azuis e trêmulos. Foram depois para casa, calados, sempre calados. E havia um sentido terrível em seu silêncio, e mais tormento que nos soluços, com que lançamos um punhado de terra no caixão de quem nos foi querido em vida e que talvez nos tenha amado. Na entrada, encontraram a cozinheira, e esta fitou abalada. Talvez seu coração se apertasse, e longamente, com olhos perplexos, ela os fitou, mas nenhuma palavra eles lhe disseram. Não, nenhuma palavra. E seguiram o caminho calados, e sumiram. Voltamos agora à prosa, né? Não é mais em poesia. Porém, bastou eles atravessarem a soleira do quarto, Fedócia Karpovna virou a chave na fechadura, e de saber o que aconteceu ali nos primeiros minutos, os autores decididamente não têm possibilidade alguma, pois, para seu extremo pesar, mesmo os contraventos estavam tão fechados quanto antes, de forma que não havia como espiar nada. Todavia, é possível supor que ali se desenrolou um drama em 5 ou até 6 atos, com epílogo, do qual Deus não permita nenhum leitor casado participar. Só se sabe ao certo que Piotr Ivanovich
assegurou em vão sua inocência a Fedócia Karpovna. Por mais provas que ele trouxesse, todas se dirigiam contra si. Fedócia Karpovna teimosamente insistia que seu vestido e demais pertences haviam sido furtados por Piotr Ivanovich para a canalha de sua amante, e que ele foi parar na rua sem roupa porque tinha sido despido por escroques quando voltava da casa da canalha da sua amante, e que por fim os farrapos do desconhecido misterioso tinham sido deixados por ele mesmo, Piotr Ivanitch, que os comprara na feira para afastar de si quaisquer suspeitas em caso de fracasso. Okay? Então, quando ele foi para a casa da amante, levou as roupas. Quando ele estava voltando, os escroques, que são os bandidos, né, pegaram, assaltaram ele. E aquela roupa velha estava ali porque ele já tinha pensado que talvez o plano dele fosse fracassar e que a mulher pudesse pegá-lo. Então ele comprou a roupa na feira e deixou a roupa ali. Por mais disparatada que fosse tal suposição, e por mais que Piotr Ivanitch jurasse, e ele jurava por tudo que lhe era caro na vida, nada ajudou. Não ajudou nem a última prova, bastante forte, de que a peruca ficava em casa, sendo improvável e nada compreensível que um homem que precisava de peruca a esquecesse ao ir encontrar a amante. Nada ajudou. Esse era o estado mental de Fedócia Karpovna. O ciúme deixava sua alma em pedaços. Ainda por cima, a cozinheira, alegrando-se com o caso, afirmava resolutamente que não saíra sequer por um minuto, que ninguém entrara e que ouvira, dormitando, uns passos vindos do quarto. Porém, julgando que ninguém sairia dali, além da patroa e do patrão, não achava necessário levantar-se para olhar. Embora nosso herói não possa ser chamado de pobre coitado, não temos como não observar que o feliz só atraía desgraças.